Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, essa aula é direcionada para os alunos do sexto ano do Colégio Anísio Freire. A disciplina é História, História, História. E até o final Vou botar o cafezinho para mim aqui, claro, de lei, né? Até o final do simulado, da prova que vocês fizeram semana passada, a gente falou sobre Grécia e agora nós vamos falar a respeito de Roma, especificamente Roma, começando ali o que fala da unidade 5, né, na página 136, mas é a continuidade da terceira unidade, vocês entendem, enfim. E aí na página 136 a gente começa falando o quê? Roma, atual capital da Itália, é uma cidade que existe há quase 3.000 anos. Sua idade é facilmente perceptível pelas construções de diferentes épocas encontradas no centro e nos arredores de sua área urbana. Mas por que o patrimônio cultural dos antigos romanos continua tão importante nos dias atuais? Em seu conjunto, essas construções compõem um valioso patrimônio histórico que fornece informações sobre a cultura e a sociedade que lá se desenvolveram ao longo do tempo. Por isso, mesmo um simples exercício de caminhar pelas ruas de Roma pode dar a seus visitantes a sensação de percorrer um verdadeiro museu ao céu aberto. Afinal, uma história diferente e fascinante pode ser facilmente descoberta em muitas de suas esquinas. É o que a gente fala sempre a respeito da valorização do patrimônio cultural local, né? Esse patrimônio histórico, patrimônio cultural. É como se você fosse andar pelas ruas de Aracaju, olhando para os prédios, olhando para as praças, as estruturas que foram construídas desde a fundação da cidade de Aracaju, desde o surgimento de Sergipe. Né? Claro, muito mais recente do que esses 3.000 anos que Roma já possui. Né? Mas isso traz muito da importância de você poder chegar e caminhando pelas ruas e caminhando pela cidade e olhar para a história do local, sem precisar falar nada, sem precisar ter nada escrito, mas só de você olhar e ver, pô, isso daqui ele tem algum significado. Quando você conhece o significado, melhor ainda, mais incrível ainda se torna. Mas o tipo de arquitetura fala muito a respeito do que é aquilo dentro da cidade. Se você for andando pelas ruas de Aracaju, se você for pegando, por exemplo, ali na própria área da Praça Fausto Cardoso, a construção da Assembleia Legislativa, da Prefeitura, os prédios que tem ali nos arredores, vocês vão ver uma influência muito da arquitetura moderna, surgida a partir mais ou menos ali do início do século XX. Vai ver muito da arte nouveau, a arte déco, que é algo que vocês vão ver ainda daqui a... acho que no ano que vem a gente fala a respeito desses dois manifestos artísticos, né? Arte nouveau e arte déco. Mas enfim, o que é que importa pra gente aqui é a gente começar efetivamente a falar sobre mitologia e poder na Roma Antiga. Lembrando que Roma, em muitos aspectos, acaba se parecendo bastante com a Grécia Antiga, que a gente trabalhou para fazer a prova, né? E agora, a gente falando de Roma, vai falar muito do Renascimento. E o que é que foi o Renascimento? Foi justamente a busca pela retomada daquela hegemonia, pela retomada daquela história, da cultura, da arquitetura vindo da Grécia Antiga. É uma tentativa de retomar aquele período clássico, aquilo que a Grécia sempre demonstrou ser. Roma bateu o olho assim e fala, ó, gostei disso daí, vamos ajeitar esse negócio e fazer com que Roma se pareça um pouco com a Grécia antigamente, a Grécia clássica. E a gente começa aqui, na página 138, o seguinte. As chamadas línguas neolatinas
das quais fazem parte o português, o espanhol, o italiano e o francês, têm em comum muitos aspectos gramaticais e diversos vocábulos. Vocábulos são palavras. Isso ocorre porque essas línguas tiveram uma raiz comum. Todas se formaram do latim, a língua falada na Roma Antiga. Então essas línguas neolatinas, quando a gente fala América Latina, por quê? A América Latina é a América que foi colonizada pelos espanhóis. E os espanhóis, eles têm a sua língua latina. Por quê? Porque é oriunda do latim, assim como não somente o português, assim como o italiano e o francês. Então, essas 4 línguas, português, espanhol, italiano e francês, eles têm a sua origem no Império Romano, da língua do latim, que forma essas línguas latinas ou neolatinas. E aqui a gente tem vários... a gente tem aqui um mini dicionário, né, digamos assim, que vai mostrando alguns radicais, que é aquela parte inicial da palavra, o significado e um exemplo. O radical api, API, significa abelha. Um exemplo, apicultor. O apicultor, que é aquele cara que cria abelhas. Api, de abelha, cultor, de cultura, que é a pessoa quem produz. Aqui, inclusive um pouquinho mais abaixo, tá aqui, ó, o radical cultura, que é o ato de cultivar. Aí, cafeicultura. O apicultor ou apicultura. Se o apicultor é aquela pessoa que cria abelhas, a apicultura é a criação de abelhas em si. Agricultor, agri significa campo. Então, é o trabalhador quem cultiva ali no campo, agricultor. E aí, o cultivo do campo, o cultivador, a pessoa que cultiva é o agricultor. O ato de cultivar o campo se chama agricultura. E aí a gente vai ter agricultor, apicultor, cafeicultor. Aqui mostra cafeicultura, que é o ato de cultivar, mas quem cultiva é o cafeicultor, que cultiva o café. Obrigado, cafeicultores do Brasil inteiro, por me dar a oportunidade de beber esse café maravilhoso. Enfim, belli, que é o radical que significa guerra. Então, belígero é relacionado à guerra. Poder bélico é o poder de guerra, o poderio de guerra. Multi, que significa muitos. Multinacional, multicultura, múltiplos, multiplicidade, multicafé. Não, é brincadeira, né? Não tem nada de multicafé, né? Óculo. Óculo significa olho. Aí o exemplo, ocular. Ou óculos. Óculos, isso aqui, que é o próprio nome óculos, por sinal, é um nome que está no plural. Por quê? Porque são duas lentes que formam os óculos. Então, por isso que é óculos e não óculo. Né? Óculos significa olho, óculos são olhos, porque aqui são os meus olhos que se eu tirar não enxergo mais zorra nenhuma nessa vida. Pisci, peixes, tá? Signo de peixes. Eu sou o que? Um pisciano. Tá? Uma pessoa do signo de peixes é um pisciano. Pisci, que significa peixes. Tá? Piscicultura, ó, de novo cultura aí. E assim por diante. Tri, que significa 3, bi, que significa 2. Vini, que não... Vinícius, né? Não. Vini significa vinho. Então quando a gente fala em vinicultura, é a criação a produção de vinhos. Enfim, mas a língua não foi o único legado que os romanos deixaram para a posteridade. Outros aspectos que fazem parte do nosso cotidiano
também tiveram sua origem naquela sociedade. Entre eles encontram-se a República, forma de governo adotada pela primeira vez em Roma, a noção atual de direito, inspirada no conjunto de leis adotadas pelos romanos, e a prática da sauna, derivado do hábito romano de frequentar banhos públicos. Professor, como assim banho público? Todo mundo tomando banho pelado junto? Não. Banhos públicos são como se fossem os clubes. Sabe o clube? Tem lá a piscina, tá? A galera vai toda lá. Os adultos vão tomar cervejinha, os mais novos tomar um refrigerante, comer uma batata frita, pá. A galera que gosta de ir pra piscina, outros vão ali jogar bola, outros ficam lá só olhando as árvores ao redor. Tipo, quando se fala em banhos públicos, na verdade eram os clubes de antigamente. Lá no período da existência da Roma Antiga, é que eles se chamavam dessa forma. Mas depois a gente vai falar um pouquinho melhor a respeito disso. E é muito importante analisar a história da Roma Antiga para entendermos o porquê, mesmo depois de mais de 2000 anos, esses legados continuaram tão vivos em nossa sociedade. E pronto, a gente começa aqui com a página 139. Isso aqui foi uma introduçãozinha e tal. É interessante a gente ver esses radicais, os significados, tal, a origem de várias das palavras que a gente usa hoje em dia, usa dentro do nosso cotidiano, eles são oriundos justamente de Roma de 2000, 3000 anos atrás. Enfim. De acordo com o mito sobre a origem de Roma, aí já na página 139. De acordo com o mito sobre a origem de Roma, havia na região um pequeno reino chamado Alba Longa, que era governado pelo rei Númitor. Ele tinha um irmão invejoso, inveja mata, viu gente? Amúlio, que o prendeu e tomou seu lugar. Bicho safado, bicho rei safado. Com inveja do irmão, chegou, prendeu o próprio irmão para poder se tornar o rei de Alba Longa. Que bicho safado, né? Temendo que sua sobrinha, Rea Sílvia, tivesse um filho que herdasse o trono, mandou prendê-la também. O safado mandou prender todo mundo. Prendeu o irmão, prendeu a sobrinha. Só que aí, o que é que aconteceu? O deus Marte, a gente vai ver muito essa relação da própria origem de Roma. A gente vai enxergar muito a presença de deuses, a presença dessa questão da religiosidade, da mitologia, que é muito ligada à religiosidade, e o próprio processo de criação, de fundação de Roma, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar da história de Rômulo e Remo, que eu vou até falar um pouquinho aqui sobre ela, mas dessa origem mitológica, né? A relação que tem principalmente com a presença desses deuses. E aqui fala justamente disso. O deus Marte, ele apaixonou-se por Rea Sílvia, e dessa relação que eles tiveram de Marte com Rea, você vê que na Grécia Antiga também acontecia muito isso, dos deuses eles se relacionarem, eles se apresentarem na sua forma física como se fossem homens realmente, e acabar tendo relações com pessoas normais, com cidadãos, com pessoas normais. Não é à toa que o surgimento de Hércules, lá famosíssimo de vários filmes, desenhos, 12 trabalhos de Hércules. Hércules era considerado um semideus porque ele era filho de Zeus com uma mulher que era uma pessoa normal. Então aqui acontece a mesma coisa. Marte, que é um deus, ele vai se relacionar com Rea Sílvia, que simplesmente era uma pessoa normal, filha do antigo rei Númitor, de lá de Alba Longa. E aí, quando Marte e Rea Sílvia eles mantiveram um relacionamento, nasceram os dois filhos. Nasceram os irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Ao saber disso, Amúlio mandou que os bebês fossem atirados no rio Tibre para que morressem.
Bicho safado. Mandou prender o irmão, mandou prender a sobrinha, os sobrinhos netos dele, mandou jogar no rio pra morrer. Bicho, rapaz, quem tem um irmão desse não precisa de mais nada, né? E aí então Amulho, com esse medo de que de repente um dos dois sobrinhos netos dele, um dos dois filhos da Rhea Silva, eles pudessem assumir o trono que ele havia roubado do Númenor, ele mandou jogar os dois no rio Tibre para que eles morressem afogados, né, ou morressem de fome. Só que, apesar disso, no entanto, dias depois, um camponês acabou encontrando os dois vivos, sendo amamentados por uma loba. Levou-os para casa e cuidou deles. Tanto que nessa mitologia tem uma imagem que é muito clássica, que é essa que aparece até na página 139 aí do livro de vocês, que uma loba está simplesmente alimentando os dois, amamentando os dois bebês. Né? Esse senso de maternidade, né? De surgimento e tudo, de proteção. Então, dentro da mitologia romana, a gente vai ter essa história de que Rômulo e Remo, depois de terem sido jogados no rio Tibre, eles foram encontrados primeiramente por essa loba, foram alimentados por ela, e depois um camponês os encontrou, né? E aí levando para casa. Depois deles conhecerem a sua verdadeira história, Rômulo e Remo expulsaram Amulho do reino e libertaram seu avô, que voltou a ser rei. Libertaram Númenor, que voltou a ser rei da Alba Longa. Eles então retornaram às margens do rio Tibre, onde haviam crescido, e fundaram a cidade de Roma. Na disputa pelo poder, só que aí, tipo, é uma família complicada, tipo casos de família, ratinho, sabe? A família era tão complicada que depois desse processo de fundação da cidade de Roma, Rômulo e Remo caíram na porrada um com o outro, disputando o poder sobre a cidade, e Rômulo acabou matando Remo. Rômulo, safado, deve ter puxado ao tio, né? Ao tio avô. Matou Remo e tornou-se o primeiro governante de Roma. Isso é bem casos de família, bem ratinho mesmo, né? Você vê essas brigas constantes de família aí, é um babado da zorra. E aí, aqui acaba essa historinha de uma parte desses contos. Existem vários outros contos, várias outras lendas em relação ao nascimento de Roma, muito mais destrinchada essa história do surgimento, mas claro, é uma origem mitológica, uma ideia de mito, mitologia, de algo que é fantasioso, né? Porque, imagina só, uma loba vai encontrar duas crianças e ao invés de chegar a abocanhar e comer, né? Porque o bicho deve estar com fome, não, vai chegar e amamentar, toma minha tetinha aqui pra você, beber leite, oh. Não, peraí, a loba vai, arrancou a cabeça, corta a cabeça fora. O negócio de falar isso, né? Então a mitologia ela acaba sendo uma história fantasiosa, mas com essa ideia de discutir ética, de discutir moral. Então, para deixar a história mais bonitinha, eles colocam esse mito assim, né? Enfim, de acordo com a narrativa histórica, por volta do século 8 antes de Cristo, vê lá, ó, antes de Cristo, vocês lembram que eu já falei sobre isso também, né? 8 a.C., formaram-se às margens do rio Tibre aldeias de povos agricultores e pastores, principalmente latinos e sabinos, que uniram-se provavelmente para defender de invasores, dando origem à cidade de Roma, né? Então, essa galera começou a ficar ali nas margens do rio Tibre, né? Esses agricultores, esses pastores. Pastor, gente, de
pastoril, viu? Não é o pessoal assim, pastor evangélico assim, amém, Senhor Jesus, porque a Bíblia... Não, calma, relaxe, viu? Esse caso, os pastores são aqueles que cuidam de rebanhos, mas não é rebanho pessoas, rebanhos de animais, de ovelhas, de gado, tá? Não é gado de Bolsonaro, mas rebanho, ovelhas, gado, e assim por diante, né? Que servem para alimentação, que servem para como se fosse pecuária, ligado à pecuária. Pronto, pecuária são aqueles animais, bode, cabra, ovelha, gado, porco. Então são esses rebanhos em geral que os pastores eles vão lidar. Além dos agricultores que eles trabalham justamente, ó, de novo lá, a origem, o radical significado, um exemplo, agricultor, que é aquele pessoal que cuida da agricultura. E aí, claro, eles encontraram uma terra fértil, que eram essas margens do rio Tibre, se juntaram ali e, com uma forma de organização política, de organização geográfica, territorial, eles se juntaram suas forças e falaram, ó, pô, esse daqui é um local bacana para a gente crescer, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser invadido por outros povos. Então, vamos fundar uma cidade aqui para a gente ter uma organização melhor, para a gente poder construir uma ideia de defesa territorial, para que a gente possa ter uma ligação mais forte entre todos que estão aqui, comercializar, ficar mais fácil para comercializar com quem está de fora, ficar mais fácil para defender esse território contra invasores e assim por diante, né? Segundo alguns pesquisadores, a posição geográfica romana contribuiu para o desenvolvimento da cidade, pois favoreceu o contato, o comércio e a comunicação com diferentes povos, como os gregos da Magna Grécia. E aí vocês veem nesse mapinha que tem na página 139 mesmo, a ocupação da Península Itálica, séculos 10 até 8 a.C., né? E aí vê as várias cidadezinhas. E ali na pontinha, num pontinho azul que tem ali, mostrando a localização exata de Roma, justamente na parte quase final do rio Tibre. Rio Tibre, rio Tibre não, rio Tibre. Pronto. A primeira forma de governo adotada na cidade foi a monarquia. Claro, nesse período da história, a gente vai ter a formação da grande maioria dessas sociedades, a formação dessa grande maioria das comunidades ligadas à monarquia, a necessidade da existência de um rei que vai ser o grande organizador político, social, religioso dos locais, né? Então, o surgimento de Roma, a forma de organização política que eles vão buscar também naquele momento vai ser justamente a monarquia. Você tem um rei que vai unir aquele povo todo, que vai organizar politicamente todo aquele território, né? Então, a primeira forma de governo adotada na cidade foi a monarquia, e por volta do século 6 a.C., Roma acabou sendo dominada pelos etruscos, povo que vivia ao norte do rio Tibre. Eles passaram a governar a cidade e, com sua prática em agricultura, comércio, artesanato e metalurgia, transformaram Roma na principal cidade da região do Lácio. Então aí vocês veem como era todo o mapa, né? A região onde originalmente estavam os etruscos, que era logo do lado de Roma, né? Essa parte pintada de verde no mapa aí. Então, eles eram um território bem maior, então tinha uma população também maior, consequentemente, uma quantidade maior de soldados. Então, ficou um pouquinho mais fácil deles juntarem a galera para poder ir atrás de Roma. Falou, ó, Roma tá ali prosperando, tá tendo uma areazinha bacana, uma galera que tá desenvolvendo umas paradas interessantes, a agricultura tá rolando de boa ali, a pecuária também tá legalzinha, então vamos fazer o quê? Vamos invadir o território deles e roubar pra gente. Bora? Bora. Juntou a galera, deu de pau no povo de Roma e falou,
agora essa zorra aqui é minha. Pronto, foi o que eles fizeram. Então, os etruscos acabaram dominando o Roma naquele momento da história, tá? Dominaram Roma e acabaram introduzindo, claro, né, como eles queriam o desenvolvimento daquela região, porque agora pertencia a eles, eles começaram a levar algumas de suas práticas que já eram utilizadas lá na região deles, dos etruscos mesmo. Então, além da agricultura que já existia, além de um pouco da pecuária, levaram o comércio, o artesanato, a metalurgia, que é aquele trabalho com metais, transformando Roma na principal cidade dessa região toda, que se chamou a região do Lácio. E eu vou terminar essa aula fechando só essa parte daqui com o seguinte: o historiador Tito Livio, que viveu entre os anos de 59 a.C. e 17 depois de Cristo, escreveu uma das mais conhecidas obras da história de Roma. E aí tem um trechozinho a seguir que eu vou ler para vocês com essa minha voz maravilhosa. Mentira, minha voz normal. Não, na verdade minha voz normal é aquela, né? Toda linda assim. Só que para vocês não ficarem muito apaixonados pelo professor e tal, aí eu leio com essa voz taquara rachada aqui mesmo, só para vocês verem que de vez em quando eu sou uma pessoa normal. Não é sem razão que os deuses e os homens escolheram este lugar para a fundação da cidade. A extrema salubridade, que é salubridade, aqui no nosso glossário, conjunto de condições adequadas à saúde pública. Salubridade dá essas condições. Quando a gente fala uma área insalubre, o que é uma área insalubre? É uma área que não tem condições de vida, né? Tipo, uma região que não tem saneamento básico, uma região que tem lixão a céu aberto, esgoto passando, que tem muita sujeira, que tem muita doença, uma região insalubre, que não dá condições da pessoa viver ali dignamente, né? Então, quando o Tito Livio ele escreve falando de existe uma extrema salubridade, ele está dizendo que ali tem um conjunto de condições que são extremamente adequadas para a saúde pública, para a existência, para o desenvolvimento daquele local, que reúne condições para que as pessoas consigam viver ali tranquilamente. Então, a extrema salubridade dos seus outeiros, colina, pequeno monte, a vantagem de um rio capaz de trazer as colheitas do seu interior, bem como de receber os aprovisionamentos marítimos. Aprovisionamento é abastecimento. Então, abastecimento marítimo é a facilidade de navegação naquele local para que o alimento, para que suas compras, né, digamos assim, o abastecimento da cidade não seja prejudicado. Você consiga fazer não somente o comércio, mas tipo, tá indo e voltando por esse rio, levando e trazendo alimentos. Lembrando sempre, a gente já falou, por exemplo, do Rio Nilo, do Rio Tigres, Rio Tigre, Rio Eufrates. Então, o desenvolvimento das cidades que viviam ao redor desses rios, nas margens desse rio, acabou sendo muito grande, não somente pela fertilidade que tinham essas terras, mas também porque havia uma grande facilidade de navegação. E nessa navegação você vai ter, você vai poder fazer um comércio melhor, porque você produziu isso aqui, colocou dentro do barco, vão levando até lá na frente para poder vender em outra região. E lá a gente compra o que não tem na nossa cidade, a gente compra na outra, ou troca, graças ao que a gente produziu aqui, aí pronto. O barquinho volta trazendo essas novas coisas, trazendo esse aprovisionamento, fazendo esse aprovisionamento, trazendo essas mercadorias e pronto. Então, vai se utilizar do terreno que é fértil, graças à presença desse rio,
mas vai servir muito também como local de grandes navegações, de boas navegações, né? Fora que o povo vai poder tomar banho de rio, né? Se divertir, um lazerzinho assim, ó, tá, vamos ali pro rio, todo mundo nu, pulando no rio. Não, não faziam isso não. Quer dizer, mentira, provavelmente faziam, né? Mas não era na frente de todo mundo não, viu, gente? Não façam isso. Se tiver muita gente ao redor. É... As comodidades da vizinhança do mar, sem os perigos a que as frotas estrangeiras exporiam excessiva proximidade. Tipo, você tinha ali o rio, parte navegável, mas também era bastante próximo do mar. Então, comodidade da vizinhança do mar, era muito próximo do mar, então você tinha uma facilidade maior de enxergar quem estava chegando por ali. Você não tinha colinas, não tinham muitos montes ali na frente que impedisse que você tivesse uma melhor visibilidade, né, do povo. Se alguém viesse de longe assim, você já olhava assim, olha os miseráveis vindo lá, vamos preparar aqui o terreno para tacar porrada, tocar o terror em cima desse povo que está querendo invadir a gente, né? Então, isso não rolava para eles. Sem os perigos é que as frotas estrangeiras exporiam uma excessiva proximidade, uma posição central relativamente às diferentes regiões da Itália, a localização deles, vocês veem aí na página anterior mesmo, a localização deles, a posição que eles tinham geograficamente era bastante benéfica para eles. Posição que parece ter sido prevista unicamente para favorecer a expansão da cidade. Então, Roma acabou tendo uma facilidade muito grande no seu desenvolvimento graças a isso, a esse conjunto de fatores, né? Enfim, eu vou finalizar a aula de hoje aqui, porque depois a gente vai começar a falar sobre o período monárquico, os reis etruscos, a organização da sociedade romana, que é uma parte um pouquinho maior, um pouquinho mais extensa desse capítulo. E aí, para a gente poder seguir direto nessa parte e finalizar esse capítulo na próxima aula, que já é amanhã, por sinal. Então, é isso, galera. Beleza? Valeu. Falou. Tchau.